Meu nome é Gonçalo Castilho, sou médico dentista, estou no grupo TROFA, mais concretamente no Hospital de Valongo e Alfena, há cerca de 3 anos. A minha especialidade e a minha área de atuação acaba por ser tudo o que esteja ligado com a medicina oral, cirurgia oral e implantologia, e portanto é algo a que eu me dedico a exclusivo, e é algo que me apaixona, é algo que eu faço com o maior gosto, todos os dias, de segunda a sábado. Fazer só aqui uma breve nota introdutória, que o Centro de Medicina Oral, do TROFA Saúde, mais concretamente do hospital onde neste momento trabalho, tem uma equipa altamente diferenciada, portanto, independentemente da área de atuação, quer seja cirurgia oral, quer seja endodontia, odontopediatria, ortodontia, é uma equipa altamente diferenciada. E, portanto, estamos aptos para receber qualquer caso, independente da sua complexidade. Há aqui uma dinâmica exclusiva para a medicina dentária, também no hospital e em todo o grupo, e neste momento dispomos de equipamentos de última geração, como são o caso das centrífugas, do piezocirurgia, scanner, microscópio, e dispomos de laser, que foi aquilo a que me dispuseram para falar um bocadinho convosco, e aquilo que vou falar, como é que isto pode ser implementado nos nossos pacientes, no vosso caso. Portanto, só aqui uma breve nota introdutória. Já há muito que existe a noção do que é um laser. Isto vem desde a Einstein, em 1917, e depois houve aqui, consequentemente, década após década, começaram a aparecer diferentes tipos de laser. Portanto, é um dos pontos que eu quero deixar aqui referir. Existem vários tipos de laser e cada um vai ter um determinado tipo de atuação e um determinado tipo de especificidade. Laser, no fundo, é uma abreviatura para Light Amplification Stimulated Emission of Radiation. Basicamente, é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Mais do que saber de quem está desse lado, isto acaba por não ser muito importante, mas basicamente estamos a falar de radiação eletromagnética. E ela tem determinadas características, portanto, ela apresenta o mesmo comprimento de onda, é colimada, é coerente, é monocromática. E cada comprimento de onda vai condicionar diferentes propriedades nos nossos pacientes. E já vão perceber um bocadinho o que é que isto quer dizer. O laser, ele vai interagir com os tecidos, quer seja na cavidade oral, quer seja fora da cavidade oral, mas ele tem determinadas características e vai ter determinados efeitos nos nossos tecidos. Eles são a absorção, o scattering, a reflexão e a transmissão. Portanto, é muito importante o médico dentista, quando está a atuar com laser, saber e dominar estes conceitos. E o laser e a sua reação no nosso organismo, na nossa cavidade oral, vai depender do comprimento de onda dos lasers e dos tecidos. Ou seja, se for no lábio pode atuar de uma maneira, se for na mucosa jugal, na bochecha, muitas vezes, como os nossos pacientes chamam, pode atuar de outra maneira, no dente vai atuar de outra maneira e, portanto, mais uma vez, transmitir a ideia que existem diversos tipos de laser e que é preciso, em função daquilo que vai ser feito, saber que tipo de laser devemos escolher. Só para perceberem um bocadinho, isto não é nada de muito complexo, mas se pegarmos aqui num laser diodo, por exemplo, nós conseguimos perceber através deste diagrama que ele vai atuar nos tecidos de uma maneira diferente de um laser, por exemplo, de Hermliag. O laser diodo, ele vai penetrar mais nos tecidos comparativamente com outros tipos de laser. Isto não o torna pior nem melhor, mas é necessário conhecer estas especificidades para atuarmos da melhor maneira com os nossos pacientes. E, portanto, em que áreas da medicina dentária é que o laser pode ser usado? Pode ser usado, eu diria, em quase todas as áreas da medicina dentária hoje em dia. Ele pode ser usado para cirurgias de tecidos moldes. O que é que isto quer dizer? Ele pode ser usado para fazer corte, para coagulação, ou seja, impedir o sangramento, provocar hemóstase. Portanto, ele pode ser usado para cirurgias de tecidos moles, corte em tecidos duros. É possível, com determinados tipos de laser, tratar uma cárie.
com o mínimo de anestesia. É possível, e em cirurgias um bocadinho maiores, mais complexas, nós temos que desgastar um pouquinho de osso, é possível fazê-lo com laser. Ele também é usado para fazer descontaminação. O que é que isto quer dizer? Ele tem um efeito térmico muitas vezes também neste laser, e quando usado de uma determinada maneira, ele vai fazer a descontaminação de uma área em que nós, médicos dentistas, estivemos a atuar. Quer seja depois da extração, depois de remover um dente, quer seja quando existe a chamada periodontite ou periimplantite, que pode funcionar juntamente com tipos de tratamentos, pode potenciar esses tratamentos. Também é muito usado, eu uso muito na minha prática clínica para a hipersensibilidade dentinária, que aparecem muitos pacientes com queixas que têm a sensibilidade ao frio, ao quente, a comidas mais ácidas, e o laser, e muitas vezes aquela pasta dentrífica que nós vemos no supermercado ou nas farmácias não é suficiente, e aqui o laser tem um papel importantíssimo e atua muito bem na hipersensibilidade dentinária, na bioestimulação. O que é que isto quer dizer? Bioestimulação, nós vamos estar a produzir determinados componentes no nosso organismo para um determinado efeito. Vamos traduzir isto num caso clínico. Há pacientes, muitas vezes, que me aparecem, referenciados por alguns colegas, que tiraram o dente e existiu uma alteração da sensibilidade depois de removerem esse dente. E, portanto, nestes casos, é quase como se o efeito da anestesia se estivesse a prolongar. Nós podemos usar o laser para aumentar a velocidade de recuperação do nosso paciente, e desta maneira aquele desconforto que eles têm por não saberem bem se a anestesia ainda está ou não, é colmatado. Pode ser usado na endodontia, também na dentistaria, na endodontia mais como forma de descontaminação, e na dentistaria, como eu tinha e referi há bocadinho, pode ser usado para tratamento de cáries, por exemplo, ou mesmo para preparos, para fazer uma coroa, para fazer uma faceta, um momento de contacto. E também pode ser usado para o branqueamento dentário, e aqui o laser, e muitas vezes ouvimos falar de branqueamentos a laser, mas o grande efeito do laser nos branqueamentos é que ele vai reduzir o tempo de tratamento dos nossos pacientes, e quem está a assistir neste caso vai ter na cadeira, portanto, torna um tratamento mais rápido e igualmente eficaz. Quais é que são as grandes vantagens da utilização do laser na prática clínica na medicina dentária? Existem muitas, eu pus aqui algumas, e depois, se existirem dúvidas, também posso esclarecê-las durante a sessão de esclarecimento das dúvidas, na parte final. Mas, basicamente, aquelas que eu considero são mais importantes na área cirúrgica, nós vamos ter uma cirurgia muito limpa. O que é que isto quer dizer? Não há cortes, não há bisturis, e acaba por ser uma cirurgia mais confortável para os nossos pacientes e mesmo para nós. Conseguimos ver muito melhor aquilo que está a ser feito. Há menos sangramento, portanto, mais uma vez, cirurgia mais limpa, conseguimos ver e visualizar melhor aquilo que está a ser feito. Uma das principais características é que conseguimos reduzir a necessidade da anestesia, que ninguém gosta, não é? E, portanto, nós conseguimos reduzir esta necessidade e, muitas vezes, conseguimos fazer tratamentos sem anestesiar, sem mesmo usar aquela anestesia típica que o médico dentista usa, e é possível fazer. Outra grande vantagem é que, na maior parte dos casos, eu diria 95% das vezes, não é necessário suturar, portanto, levar aquele fio para casa incumulativo, vai estar lá durante uma semana, 2 semanas, porque vai existir, nós chamamos uma cicatrização por segunda intenção, que só traz vantagens, no meu ponto de vista, na maior parte dos casos. Mais uma vez, a descontaminação. Vamos ter menos dor, isto está aprovado cientificamente, não é a minha opinião clínica, é o que a ciência hoje em dia nos diz. Vamos ter menos dor, menos edema, e vamos ter o sangramento que muitas vezes acontece em casa, depois do paciente já não estar sobre a nossa alçada, também é marcadamente menor ou inexistente. Portanto, uma grande vantagem que o laser apresenta. E outra excelente vantagem é que ele tem uma grande aceitação por parte das crianças.
Todos os dias nós temos crianças que necessitam de frenectomias, de lectomias, o que é que isto quer dizer? Têm um freio, necessitam esse freio estar muito subido ou muito descido, quer esteja em cima ou quer em baixo, e é necessário repor na posição correta esse freio, ou mesmo na língua, e portanto é uma maneira muito interativa de estar a fazer um tratamento com uma criança. Muitas vezes acha divertido, é tecnologia, eles gostam, e tem outra grande vantagem, que já foi referida anteriormente, muitas vezes nem temos que anestesiar, e portanto torna um tratamento com uma excelente aceitação em odontopediatria, que com outro tipo de técnicas torna o tratamento muito mais difícil, quer para o médico dentista, quer para a própria criança, que está fora de um ambiente que domina e fora de um ambiente que muitas vezes não é aquele que é preferido por si. E, portanto, estas acabam por ser as vantagens que eu considero mais importantes estar aqui a referir. Relativamente à segurança, é um equipamento totalmente e completamente seguro. Também já muitas vezes me perguntam, o laser é seguro, não há perigo de acontecer alguma coisa fora do previsto, magoar alguém? Não. Não, se todas as regras de segurança forem cumpridas, e nós asseguramos que isso acontece. Portanto, usamos óculos de proteção, ninguém pode entrar no gabinete dentário durante a utilização do laser, e é preciso conhecer algumas normas de segurança específicas, não é o mais importante nesta sessão, nesta conversa, estarmos a falar, mas é necessário conhecer essas normas de segurança e, dispondo de todo este manancial de informação, é um equipamento totalmente seguro e bastante eficaz, independentemente do tipo de laser que estaremos e que estamos a falar. Eu trouxe aqui alguns casos clínicos, que acho sempre importante perceber um bocadinho na prática aquilo que conseguimos fazer. Isto só são alguns exemplos, eu pus aqui alguns exemplos, haveria certamente mais para trazer, mas o foco desta conversa é mostrar aquilo que nós podemos fazer com o laser e esclarecer dúvidas, assim se for o caso no final, para mostrar o grande potencial que este equipamento tem. Portanto, muitas vezes, e nós falamos, aparecem muitas crianças com este freiozinho, com este fiozinho que nós vemos aqui, e que ao encaminhamento para tratamento ortodôntico, vou usar aparelho depois, ou mesmo sem essa necessidade, nós temos de fazer a chamada frenectomia. Esta não é uma imagem que seja para reter, mas esta sim. Portanto, isto é passado cerca de 2, 3 dias do tratamento e isto é passado uma semana. Portanto, vejam a excelente recuperação que nós conseguimos. O freio já está completamente aqui em cima. Quando estava situado numa zona mais inferior, conseguimos repor este freio numa zona mais superior. Em termos comparativos, vejam a grande diferença. Um freio que tinha este fiozinho, esta inserção quase à beira dos dentes, e passou para uma zona muito mais superior que aquilo que nós pretendíamos. E se repararem, só com este bocadinho, porque muitas vezes é algo que preocupa os pais, o espaço entre os dentes, vai fechar, não vai. Passado cerca de uma semana, 10 dias, já vemos aqui que houve uma ligeira diminuição do espaço. Okay? Eu coloquei aqui um vídeo. Estamos a falar de um tratamento que vai demorar. Acho que é perfeitamente viável para uma criança de 10, 15 minutos. O monstro faz um tratamento, com quadros de mínimo, temos uma luz, bastante interativa, torna-se um tratamento bastante é para a criança, mas nós conseguimos fazer um tratamento que anteriormente íamos ter que anestesiar, íamos ter que convencer a criança que vamos ter que usar aqui uma técnica, ou vamos ter que esconder, vamos usar bisturi, vamos ter que suturar. Torna-se um tratamento mais demorado e mais moroso e mais cansativo para a própria criança. Outras coisas que me aparecem muito na minha prática clínica são pequenas lesões, e é assim que nós as chamamos, em diversas áreas da cavidade oral. Na língua muitas vezes aparecem estas pequenas lesões esofíticas, que são, neste caso, um papiloma, e que vão-nos aparecendo com alguma, cada vez
eu diria mais, em vez de alguma, cada vez mais frequência vão-nos aparecendo num hospital, e nós conseguimos, neste caso, nem sequer foi usado anestesia. Portanto, reparem na qualidade que é para alguém sentar, espera de 10, 15 minutos, e o tratamento é efetuado sem estar a produzir anestesia. Eu não estou a dizer que isto acontece em 100% dos casos, mas acontece em muitos casos. Então, o paciente, a única coisa que vai sentir é que nós estamos a tocar, mas não sente dor. Ora, se vem mesmo na própria pós-cirúrgica, quase iniciativa, ou aquilo que foi resolvido, e portanto, se uma semana, vamos já no dia ou dia de recuperação por parte do nosso paciente. Outra das coisas que nos é muito requisitada para fazer com laser são as gingivectomias ou gengivoplastias. Basicamente, o que nós vemos aqui, conseguimos observar, é uma grande discrepância, parece-nos a nós, da altura do dente, mas basicamente existem aqui pequenos excessos de gengiva que devem ser remodelados. Nós chamamos muitas vezes a isto de gingivoplastia. E reparem na diferença, claro que existiam aqui outros tratamentos, restaurações estéticas, neste caso até foi para a colega da doutora Mariana Vink, mas reparem na diferença, e agora aqui sim, só o facto de nós termos a gengiva nivelada, a diferença estética que isto traz para o nosso sorriso. Mais uma vez, foram feitos aqui outros tratamentos, os dentes foram ligeiramente alongados, mas é muito importante nós fazermos esta gengivoplastia para ficarmos com um sorriso mais harmonioso. Isto foi feito com laser, esta gengivoplastia, e passado cerca de uma semana está completamente estável a gengiva. Normalmente é o tempo de recuperação total, estamos a falar de uma semana a 10 dias. Tempo de recuperação total não quer dizer tempo em que vou deixar de ter desconforto. Tempo de recuperação total quer dizer que passado cerca de 7 a 10 dias já ocorreu todo o período de cicatrização que era suposto ocorrer. Okay? Portanto, o desconforto neste tipo de pequenos procedimentos cirúrgicos é zero ou diminuto. Portanto, quando eu digo que o tempo de recuperação total é cerca de 7 a 10 dias, é o tempo de cicatrização total. Como eu tinha dito, muitas vezes nós usamos o laser para fazer bioestimulação. Portanto, nós fazemos no final das nossas cirurgias, para os pacientes terem uma recuperação mais rápida, terem menos edema, terem menos desconforto. A cirurgia está efetuada, neste caso uma cirurgia por anos, mas nós fazemos o ato cirúrgico, passamos laser. O laser aqui apresenta-se como uma luz, mas esta luz é meramente indicadora para nós sabermos para onde apontar o laser. Okay? Teoricamente seria algo invisível que nós não vemos, esta luz serve-nos como guia. E vemos, nós percorremos a cavidade oral, depois passamos para a zona externa, e desta forma conseguimos garantir que o paciente, pelo menos fazemos para que ele tenha menos edema, menos desconforto pós-operatório e tenha uma recuperação mais acelerada. E acreditem que acontece, não é? Nós vamos ver tudo aquilo que é com base na minha experiência clínica, é com base em ciência, é assim que nós devemos atuar. Outra coisa que também temos com frequência são as frenectomias linguais, portanto, meninos que nos chegam com dificuldade na fala por terem um freio, aquele fio
aquele fio que nós conseguimos ver no assoalho da boca muito grande e, portanto, têm pouca mobilidade da língua, não conseguem colocar a língua no céu da boca, por exemplo. E o que nós fazemos nestes casos, com o laser, chegamos lá, efetuamos um pequeno tratamento e é evidente a melhoria logo de imediato. E penso que é bastante perceptível a diferença que nós conseguimos obter nestes casos em 15 minutos. Claro que depois os meninos devem ter um acompanhamento por parte dos pais, porque é necessário estimular esta diferença, ou seja, no final do tratamento as crianças devem, eu costumo dizer, são os trabalhos de casa, portanto devem fazer determinados exercícios que eu proponho, mas reparem na diferença em apenas 15 minutos aquilo que nós conseguimos obter no caso das frenectomias minimais. Mais uma vez um freio, o antes do lado esquerdo e o depois do lado direito. Estamos a falar em cerca de uma semana. Como podem ver, muitas vezes este freiozinho, este fio é a causa do não fechamento do espaço e passado cerca de uma semana, 10 dias, estes dentes, apesar de não estarem corretamente posicionados, já houve uma movimentação dentária porque deixou de existir ali um impedimento físico, que é o tal fio, para que os dentes se movimentem. O mesmo caso. Mais uma vez, o caso da bioestimulação. O que é que isto é? Alguns pacientes aparecem-nos com alterações da sensibilidade nesta região, basicamente queixam-se que, doutor, é como se eu estivesse a fazer a barba e me cortasse e não sentisse. É uma queixa típica depois de determinados tratamentos cirúrgicos, depois da remoção de algum procelo ou depois da extração de algum dente mais complexo. A maior parte destes casos são reversíveis, portanto eles vão reverter de forma espontânea. A questão é que podem às vezes demorar meses. A grande vantagem do laser é que vamos conseguir diminuir esse tempo de recuperação. Em vez de andar um mês com esta sensação, vamos fazer com que seja uma semana. Portanto, a bioestimulação tem essa grande vantagem e é um tratamento que é cada vez mais efetuado por mim. Para finalizar, mais uma vez trago-vos o caso de uma gengivectomia. Às vezes são pequenos pormenores. Este foi depois de um tratamento ortodôntico. A paciente gostava de ter um sorriso mais harmonioso, ainda mais simétrico. E o que nós fazemos é um pequeno corte com a gengiva. Vamos remodelar, vamos fazer uma gengivoplastia na gengiva e reparem na diferença deste dente. Quando virmos os dois dentes, acho que faz toda a diferença. Portanto, este dente tinha aqui um excesso gengival, depois de um tratamento ortodôntico, e nós aproveitamos, também demos um pequeno retoque nesta região dos incisios centrais, mas conseguimos desta forma, reparem na diferença daqui, que é o depois para o antes, está muito mais simétrico, é um sorriso, o paciente gostou muito mais, apesar de eu entender que até já estaria bastante bem antes, mas percebo que muitas vezes os pormenores fazem toda a diferença. E, portanto, trata-se de um caso que acontece e nos aparece com bastante frequência, as gengivoplastias a dentes e a situações muito específicas, que muitas vezes em 5 minutos nós conseguimos resolver sem necessidade sequer de anestesia.